Bom dia a todos os ouvintes. Com mais uma alegria, né? Estamos aqui nesse Café com Cristo e vamos entregar tudo nas mãos de Deus, hoje de um modo especial nesse café, com a unção, com a presença, né? Nós vamos falar um pouquinho da mãezinha, de Nossa Senhora, da missão dela junto ao seu filho e junto a nós. Começamos nessa época da novena de São Miguel, nós vamos iniciar também fazendo a novena de São Miguel. Vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Oremos. Senhor Jesus Cristo, santificai-nos por uma bênção sempre nova, e concedei-nos por intercessão de São Miguel Arcanjo a sabedoria que nos ensina a ajuntar riquezas no céu e a trocar os bens do tempo presente pelos bens eternos. Vós que viveis e reinais por todos os séculos dos séculos. Amém. Então nós vamos hoje, o nosso amigo, nosso irmão Mateus Leite está fazendo um exame, Então nós vamos fazer, hoje o café vai ser mais assim, sem tanto leite, Mateus Leite, café. Mas vamos abandonar nas mãos de Deus, e deixar o Espírito Santo conduzir da melhor maneira que ele achar, Nós vamos agora pegar o Evangelho de São Lucas, no capítulo 1, no versículo 26. Capítulo 1 de São Lucas, versículo 26 e seguintes. No 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia, chamada Nazaré, a uma virgem despojada com um homem que se chamava José, da casa de Davi. E o nome da virgem era Maria. Entrando, o anjo disse-lhe: Ave, cheia de graça, o Senhor é contigo. Perturbou-se ela com essas palavras e pôs-se a pensar no que significaria semelhante saudação. O anjo disse-lhe: Não temas, Maria, pois encontrastes graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus. Ele será grande, chamar-se-á Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono do seu pai Davi, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Maria perturbou-se, perguntou ao anjo: Como se fará isso, pois não conheço homem? Respondeu-lhe o anjo: O Espírito Santo descerá sobre ti, e a força do Altíssimo te envolverá com sua sombra. Por isso o ente santo que nascer de ti será chamado Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, até ela concebeu um filho na sua velhice, e já está no sexto mês, aquela que era tida por estéril, porque a Deus nenhuma coisa é impossível. Então disse Maria: Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo afastou-se dela. Palavra para nossa salvação. Glória a vós, Senhor. Interessante perceber nessa passagem do Evangelho de São Lucas, que Lucas foi o primeiro evangelista que deu uma atenção especial às mulheres, Lucas, ele era médico e ele tinha uma atenção, provavelmente atendia homens e mulheres, mas ele percebia a beleza da alma, a beleza feminina, E o que acontece?
esse texto, por exemplo, ele não tem nos outros, né? Essa parte da anunciação, essa parte toda da infância, o iniciozinho da vida ali de Jesus, quando Maria vai visitar Isabel. Nós não encontramos esses textos nos evangelhos sinóticos, né? E a gente pode perceber que o anjo, ele foi anunciar a Maria e ela naquele momento concebeu do Espírito Santo, né? Maria não sabia como as coisas aconteceriam, ela não sabia como ia ser, né? E isso é mais ou menos a jornada da nossa vida. Nós não sabemos também como as coisas serão, né? E logo no início aqui, o anjo disse: Ave, cheia de graça, o Senhor é contigo. Ao mesmo tempo que ela tinha um receio de não saber como as coisas aconteceriam, isso é natural, na nossa vida também é assim. Mas repare, o anjo anuncia ave. A palavra ave é o contrário de Eva, né? Ave é o contrário de Eva. Ou seja, Maria, ela estava cheia da graça de Deus, porque o Senhor estava com ela. Maria, por graça, ela foi concebida sem pecado original. Então, o Senhor estava habitando em sua alma plenamente, né? Maria personifica cada ser humano que vem à Terra. Nós devemos ser como ela, devemos ser humildes, obedientes, né? Ela é a nova Eva. Se Jesus, em São Paulo aos Romanos, fala que Jesus é o novo Adão, Maria é a nova Eva. Por isso, a expressão ave é o contrário do que seria Eva. Se Eva foi desobediente, Maria era a obediência 100% ao plano de Deus. Ave, cheia de graça, o Senhor é contigo. Quando nós também tivermos receio, quando tiver com medo, né? Tivermos medo, lembremos sempre disso. Ou seja, o Senhor está sempre conosco, mesmo naqueles momentos que a gente pensa que Ele não está, que Ele nos abandonou. O Senhor nunca nos abandona. Interessante que com essa saudação, o versículo 29 ele fala: perturbou-se ela com estas palavras, pôs-se a pensar no que significaria semelhante saudação. Interessante, né? Nossa Senhora tinha uma confiança total na palavra de Deus. Ela confiava e confia, sempre confiou. Ela sempre meditava, entregava todas as coisas na providência divina, naquilo que Deus iria realizar. Ela confiava plenamente. Perturbou-se com essas palavras. Muitas vezes a palavra de Deus, ela nos perturba, ela nos incomoda, ela nos provoca uma reação, uma atitude. Isso não no sentido ruim, no sentido bom mesmo da palavra. Por exemplo, a lua provoca nos mares uma mudança. O mar, em certo momento, ele se eleva, em outros momentos ele diminui a maré, né? É o satélite natural que exerce sobre os mares uma influência. A palavra de Deus também exerce essa influência. Ela mexe conosco, ela nos perturba, ela nos transforma. E muitas vezes nós devemos deixar essa palavra mexer conosco mesmo. Não devemos ter medo disso. Ao contrário, devemos permitir que essa palavra nos incomode. Não é verdade, irmão? Com certeza, a gente também tem que abrir o coração e permitir que a palavra nos incomode, né? Assim como Maria fez, ela aceitou o chamado de Deus. Às vezes a gente precisa também dizer para o Senhor: eis-me aqui e faça-me em sua vontade. Porque muitas das vezes a graça passa porque a gente não abre o coração, a gente não está disposto a seguir o que Deus tem para a gente. Às vezes a gente quer ir pelo caminho contrário, e depois que a gente está lá na frente, tanto que sofreu, tanto que bateu a cabeça, que a gente vê que o caminho certo era o caminho de Deus. Então, a gente precisa tomar posse dessa palavra de hoje e estar com o coração aberto a cada dia, a cada momento, a cada minuto, cada situação da nossa vida que a gente vive hoje, tanta dificuldade, tanta luta. Então, a gente precisa
está disposto a seguir a Deus e deixar Ele fazer na gente aquilo que Ele sempre quis que a gente fosse. Interessante que a palavra, ela continua e ela diz, né? Não temas, o anjo disse-lhe, não temas, Maria, pois encontrastes graça diante de Deus. Então, essa perturbação, ela pode nos conduzir a um sentimento de, por não saber como acontecerá, por um certo receio, um certo medo. Mas ele diz, não temas. Ou seja, é a linguagem do Criador para a criatura, né? Mesmo Maria plena, ela teve receio, ela teve um certo medo, ela não sabia como aquilo aconteceria. Mas o próprio anjo já complementa dizendo, pois encontraste graça diante de Deus, pois encontraste a graça, né? Ave cheia de graça, o Senhor é convosco. Na Ave Maria que nós rezamos, a gente fala isso o momento todo. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Ou seja, se Maria estava com Deus, está com Deus, estava, está, estará sempre com Deus, e Deus está sempre com ela, é também um lembrete para nós. É um lembrete que nós, criaturas, filhos de Deus, estaremos sempre com o Senhor, podemos estar sempre com Ele, Ele está sempre conosco, mas nós também precisamos nos abrir a essa presença, né? Ele será grande, chamar-se-á Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono do seu pai Davi, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Maria perguntou ao anjo, como se fará isso, pois não conheço o homem? Interessante que Zacarias, quando recebeu a revelação do anjo, ele duvidou. Ele não entendeu, mas num sentido de dúvida. Por isso, o anjo disse, por não acreditar nas minhas palavras, você ficará mudo até que as coisas aconteçam. E quando Zacarias saiu da sinagoga, ele não falava nada, ele ficou totalmente mudo. Maria não duvidou, Maria perguntou como aconteceria. Ela acreditava, mas ela queria saber como iria acontecer, porque ela não tinha relação afetiva, sexual com o homem. Pois eu não conheço, essa palavra conhecer é isso, ela não fazia isso, né? Como é que iria acontecer? Porque isso não é natural, né? Não haveria um nascimento natural, né? Respondeu-lhe o anjo, o Espírito Santo descerá sobre ti, e a força do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Amados, o Espírito Santo, ao vir sobre Maria, ele iria realizar a obra que ele já tinha em mente, que a Santíssima Trindade já tinha em mente, né? Por isso a igreja proclama que Maria era virgem, é virgem e sempre será virgem. Mas como assim? Que Maria era, tudo bem, a Virgem Maria, mas como assim ela é virgem e será sempre virgem? Quando Jesus nasceu, ela não perdeu a virgindade? Não. O fiat, que foi o nascimento de Jesus, veio pelo ventre. Aquele fiat que o anjo anunciou e ela concebeu, o momento da concepção foi por obra do Espírito Santo, foi no ventre de Maria. E o nascimento de Jesus também foi pelo ventre. Jesus não nasceu de parto normal e nem de cesariana. Jesus, ele não nasceu de um parto. A gente imagina assim, às vezes os irmãos evangélicos, mas Jesus ao nascer, Maria perdeu a virgindade. Então que história é essa da Igreja Católica falar que é Virgem Maria, vamos rezar para a Virgem Maria? Não existe isso. Irmão, precisamos ser humildes. Muitas vezes a palavra de Deus nos revela coisas que precisamos ser humildes para entender. O que fala o versículo 35? O Espírito Santo descerá sobre ti,
e a força do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso, o ente que nascer de ti será chamado o Filho de Deus. Ou seja, não era um nascimento natural, ele era sobrenatural, até porque Jesus ele tinha duas naturezas. Ele tinha a natureza divina e sempre terá, mas ele também aceitou a natureza humana, né? Essa natureza, essas duas naturezas numa só pessoa. E a igreja chama isso, né? União hipostática, né? Ou seja, a união de duas naturezas numa só pessoa. Ou seja, Maria não é apenas mãe do homem Jesus. Maria o maior título que Maria tem. Ela é a mãe de Deus. Ela é a mãe de Deus. Mãe de Deus e nossa. Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a tua palavra. E ao aceitar a vontade de Deus, essa palavra se fez carne no ventre de Maria, com a força do Espírito Santo, com a sombra do Espírito Santo. Por exemplo, quando o homem nasce, qualquer ser humano normal, comum, ele tem 46 cromossomos, né? Nós temos 23 cromossomos do pai, né? E temos 23 cromossomos da mãe, ou seja, 46. Jesus, ele não teve 46 cromossomos, porque o Espírito Santo não tem cromossomo. Jesus teve 23 cromossomos, porque os outros foram preenchidos pela força do Altíssimo. A sombra do Altíssimo te cobrirá, e o ente que nascer de ti será chamado Filho de Deus. Então, o Espírito Santo preencheu, né? E a sombra, e o ente, o ser que nascer de ti, será chamado Filho de Deus. Também Isabel, sua parenta, até ela concebeu um filho na sua velhice, e já está no 6º mês, aquela que é tida por estéril. Ou seja, para Deus, nada é impossível. Existem coisas, existem milagres que Deus realiza, que se nós formos tentar compreender pela nossa razão, pelo nosso entendimento, nós não vamos compreender, porque são mistérios. Quando Jesus estava falando do milagre que ele iria realizar do seu corpo, ele fez aquela multiplicação dos pães, preparando os discípulos, preparando para aquele outro milagre maior. Aqueles pães que foram transformados, né? Ou seja, aqueles peixes que foram multiplicados, que depois ele transformaria no próprio corpo e sangue dele, era um milagre estupendo. Mas se nós formos tentar compreender isso pela razão, jamais iremos entender. Nós devemos compreender os milagres pela fé. Mesmo que seja pequenina, se tivermos uma fé como um grão de mostarda, diz o Senhor, ela crescerá como uma árvore e dará frutos. Ou seja, Maria, ela era a serva e sempre será a serva do Senhor, aquela que acolheu a palavra e se deixou conduzir por esta palavra, e essa palavra fez maravilhas. Por isso, quando a gente vê no Magnífica, Lucas capítulo 1, versículo 46, até o refrão dessa música, né? Minha alma glorifica ao Senhor, o meu espírito exulta de alegria no Senhor, em Deus meu Salvador, porque olhou para a sua pobre serva. Por isso, desde agora, me proclamarão bem-aventurada todas as gerações, porque realizou em mim maravilhas aquele que é poderoso e cujo nome é santo. Sua misericórdia se estende de geração em geração sobre os que o temem. Manifestou o poder do seu braço, desconcertou os corações dos soberbos, derrubou dos tronos os poderosos e exaltou os humildes. Saciou de bens os indigentes e despediu de mãos vazias os ricos.
Acolheu a Israel, seu servo, lembrado da sua misericórdia, conforme prometera a nossos pais, em favor de Abraão e sua posteridade para sempre. Maria ficou com Isabel cerca de 3 meses e depois voltou para casa. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Minha alma glorifica o Senhor, disse Maria. E nesse café da manhã, junto com São Miguel Arcanjo, aqui na imagem, nós estamos na novena, junto com São José, nós queremos te glorificar, Senhor, por esse momento singelo, mas de coração. A nossa intenção é levar a sua palavra, levar a sua boa nova, independente do número, independente dos corações que gentilmente separam esse momento para estarmos juntos, Senhor. Aqui hoje, de modo especial, o meu irmão presente, né? O Leite precisou fazer um exame, mas Deus mandou um outro servo, né? Eu não sei qual é a sua qualidade no café, mas isso Deus é quem sabe. Né? Qual é o seu nome, Marcos? Meu nome é Marcos, eu sou casado com uma Cristiane aqui da Ciclomoto. Eu estava ali na loja de uma amiga tomando um café, ela me ligou. O Aurélio chegou aqui. Esse Aurélio chegou aqui, eu já sabia o que era. Eu falei, estou indo aí. É a gravata de Jesus, não é, Neymar? É isso aí. E interessante, né? A minha alma glorifica ao Senhor, o meu espírito exulta de alegria. A gente teve já um café aqui que falou dessa alegria, né? Falou da verdadeira alegria que brota de um coração que está unido a Deus. Essa é a verdadeira alegria que o mundo jamais poderá dar uma alegria. Pessoal, eu vou ousar dizer isso para você, né? Eu acompanhei os jogos, ele foi, graças a Deus, Deus abençoou muito a cidade do Rio de Janeiro, né? A equipe de segurança, foi, graças a Deus, correu tudo bem, né? Correu tão bem que teve que inventar que teve um assalto. Inventaram que teve um assalto e ficou muito feia a história, não aconteceu. Mas interessante perceber a alegria dos jogadores, né? Quando ganharam aquela medalha de ouro. Não era preciso ter aquela reação do Neymar, que xingou um torcedor, que falou palavrão. A verdadeira alegria a gente exalta, né? Foi bonito ver a imagem, né? Neymar botando uma faixa, né? 100% Jesus. Mas quem está 100% Jesus tem que ser como Maria, que não humilhava ninguém, que não xingava ninguém, né? Ou seja, o meu espírito exulta. Por exemplo, a alegria do Serginho, que estava fazendo o último jogo pela seleção de vôlei. Essa era a verdadeira alegria. Ele chorou o momento todo, ele ficou feliz, deve ter passado o filme de toda a história dele, ali os filhos, ele abraçando, né? A gente também em casa nos emocionamos, várias pessoas se emocionaram. Isso é o verdadeiro espírito que exulta de alegria em Deus. Ou seja, Deus é amor e Ele transforma isso em todas as áreas da nossa vida. Por isso, devemos ser como Maria, exaltar de amor, né? Eu fico às vezes assustado com algumas pessoas, alguns irmãos, que têm um amor imenso por Jesus, mas não conseguem reconhecer a serva, aquela que Jesus escolheu, aquela que Deus escolheu para manifestar a sua glória, né? A minha alma glorifica ao Senhor. A gente poderia comparar, se Jesus é o verdadeiro Deus e o verdadeiro homem, Maria é a perfeita criatura glorificada, que glorifica a Deus com a sua vida, com a sua missão, com a sua beleza, né Marcos? Isso aí. E ela deixou um grande exemplo para a gente, né? Que é o aceitar o chamado de Deus sem se preocupar com aquilo que vai acontecer amanhã. Sim. Então, a gente precisa disso também para dentro da nossa vida. A gente precisa aceitar o chamado de Deus. A gente precisa aceitar as graças de Deus na nossa vida sem se preocupar com amanhã.
Claro que o nosso lado humano fica meio receoso, fica meio preocupado, mas a gente não pode deixar o lado humano prevalecer nesses momentos. Sim. A gente precisa se fortalecer na fé e precisa deixar Deus guiar a nossa vida. Independente de onde a gente está, do que a gente está fazendo, independente do nosso momento que a gente vive hoje, a gente precisa entregar a Deus e deixar Ele conduzir. Porque às vezes a gente esquece que dentro da gente existe um Deus maravilhoso, um Deus que abriu o mar, um Deus que cura leprosos, um Deus que a gente tem que glorificar por isso. Um Deus poderoso. E às vezes por situações da vida a gente acaba esquecendo disso. E a gente não pode, a gente tem que estar buscando, a gente tem que estar lutando contra esse lado humano e deixar sempre o nosso lado espiritual falar mais alto que é o lado de Deus. Então que nesse dia a Santa Mãe de Deus possa interceder por cada um de nós e possa nos ajudar a reinflamar a nossa fé a cada momento. Interessante, né? Você falou uma coisa que eu refleti. A gente não pode deixar o nosso lado humano prevalecer sobre o nosso lado espiritual. E na verdade até nós já recebemos um WhatsApp que falava de certa forma isso, né? Que cada um de nós tem dois lobos, né? Um lobo bom, né? E um lobo mau, né? Mas até a historinha do lobo mau, mas assim, um homem velho e um homem novo. O homem velho é a natureza humana e o homem novo, um novo ser espiritual levado pelo Espírito Santo. Interessante perceber que isso não é assim. A visão católica da graça, né, é assim, nós somos justificados, diz São Paulo aos Romanos, pela fé. Nós não somos justificados pelas obras, até os Gálatas falam isso, né? E por isso nós somos livres, né? Mas o que acontece? O fato de eu ser glorificado não significa que a glorificação aconteceu plena. É um combate diário, onde eu posso retroceder. Se eu não vigio hoje, eu posso viver situações bem humanas, bem falhas. Por isso a confissão, né? Por exemplo, alguns irmãos imaginam assim: eu aceitei Jesus, então hoje eu sou um novo homem, morreu o homem velho, não vou pecar mais, não tenho que confessar, não tenho mais... E na verdade, esse combate, ele é diário, ele é a cada momento, entre o homem novo e o homem velho. Se eu não vigiar, eu posso cair. Então o cristão ele tem que estar ali a todo momento lutando nesse combate, né, que você mencionou muito bem. E a partir do momento que a gente abre o coração e fica à disposição de Deus, esse combate se intensifica, porque é aí que o inimigo vai agir mesmo para querer tirar isso da gente, para querer tirar esse caminho que a gente está trilhando. Sim. Então a gente tem que estar cada dia mais fortalecido, orando e vigiando cada dia mais, porque a partir do momento que a gente aceita Jesus, que a gente aceita seguir Jesus, se doa para Jesus, o inimigo fica furioso. Sim. E é onde a gente tem que vigiar constantemente, porque uma pequena brecha que a gente deixar, ele vai entrar e vai agir. Eu abri aqui o livro do Apocalipse, no capítulo 12, e fala exatamente dessa parte que nós estamos conversando, né? Estamos falando aqui. No capítulo 12, logo no início, fala assim: apareceu em seguida um grande sinal no céu, uma mulher revestida do sol, que é Deus, né? Essa mulher é a igreja, é Maria. Ela é revestida do sol, a lua debaixo dos seus pés, na cabeça uma coroa de 12 estrelas. Ela estava grávida e gritava de dores. Perceba que essa dor não é uma dor física, é uma dor espiritual dos filhos que são gerados para Deus. O combate que a igreja trava para gerar os filhos. Por exemplo, recentemente agora foi noticiado que qualquer exemplar da Bíblia que fosse encontrado no Oriente Médio, se não me engano, Arábia Saudita, a pessoa seria martirizada, ela seria mártire, né? Ou seja, ela estava grávida e gritava de dores, sentindo as angústias de dar à luz. Ao dar à luz, essa luz são os filhos espirituais, são as conversões.
Depois apareceu um outro sinal no céu, um grande dragão vermelho, com 7 cabeças e 10 chifres, né? Daí que vem a expressão, né? Nenhum bicho de 7 cabeças, né? E na verdade, essas 7 cabeças e 10 chifres personifica o mal, personifica maçonaria, né? Satanás. E nas cabeças, 7 coroas. E aí, quando a gente pula para o versículo 10, diz assim: eu ouvi no céu uma voz forte que dizia: agora chegou a salvação, o poder, a realeza de nosso Deus, assim como a autoridade do seu Cristo, porque foi precipitado o acusador de nossos irmãos, que os acusava de noite, diante do nosso Deus. Mas estes venceram-no por causa do sangue do Cordeiro e do seu eloquente testemunho. Irmãos, não é isso que é o nosso combate? Nós estamos vencendo o combate pelo sangue do Cordeiro. Ao ser batizados, o que nós recebemos na fronte? Eu vos batizo em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. E do seu eloquente testemunho. Cada batizado é chamado a ser uma testemunha. Eu, você, os nossos amados ouvintes, todos nós somos chamados a ser testemunhas. Desprezaram a sua vida até aceitar a morte. O cristão é chamado a fazer pequenas renúncias, mas também grandes renúncias. Muitas dessas não temos coragem de fazer, mas se o Espírito Santo vir em nosso auxílio, seremos capazes de dar, até se for o caso, a vida. Não por minha força. Por minha força, talvez se der um tiro ali, eu me jogue aqui de baixo, com medo. Mas se o Espírito Santo, se nós nos permitirmos, como Maria, e a sombra do Altíssimo tomar-nos, o que vai acontecer? A nossa alma glorificará a Deus. E quantos cristãos na Síria não estão fazendo isso? Estão aceitando a morte, desprezando a vida para aceitar a morte. Como diz São Paulo, eu desejaria me desprender para já estar com Deus face a face. E isso seria imensamente maior. Mas por amor de vocês, ainda prefiro permanecer aqui. São Paulo dizia isso na cadeia, né? Ou seja, desprezaram a vida até aceitar a morte. Por isso, alegrai-vos, ó céus, e todos que aí habitais, mas, ó terra e mar, cuidado, porque o demônio desceu para vós, cheio de grande ira, sabendo que pouco tempo lhe resta. Marcos, você foi chamado para estar aqui porque pouco tempo resta. Ou seja, é mais urgente você ser testemunha do que qualquer outra missão hoje. Eu preciso, nós precisamos. Ou seja, o tempo é curto. Já diz Nossa Senhora, por exemplo, em Medjugorje, nas suas aparições diárias, né? O dragão, versículo 13, vendo que fora precipitado da terra, perseguiu a mulher que dera à luz o menino. Essa mulher nós podemos traduzir plenamente como sendo Maria. Ela deu à luz ao menino. Esse dragão, vendo que ele fora precipitado, lá na batalha no céu, Satanás foi expulso, né? Ele era luz, ele era Lúcifer, um anjo de Deus. Mas ao se opor ao plano de Deus, ele deixou de ser portador da luz e passou a ser Satanás, adversário, demônio, divisor, diábolo, né? Aquele que divide. E aí o que aconteceu? Ele, vendo que fora precipitado, perseguiu a mulher. Essa mulher é Maria. Perseguiu lá no primeiro advento, quando Jesus nasceu, Herodes mandou matar todas as crianças com menos de 2 anos. Mas à mulher foram dadas 2 asas de uma grande águia, e fez com que ela voasse. Ou seja, essa águia, né? Essa asa é a própria palavra de Deus, que vem ao auxílio da mulher. Foram dadas 2 asas
de uma grande águia, a fim de voar para o deserto, para o lugar do seu retiro, onde é alimentada por 1 tempo, 2 tempos e metade de 1 tempo, ou seja, 3 anos e meio. Fora do alcance da cabeça da serpente, ela foi preservada. A mulher e a criança foram retirados, eles foram conduzidos para o deserto. A serpente vomitou contra a mulher um rio de água para fazê-la submergir. Irmãos, o que seria a serpente vomitou? O que seria esse rio de água que a serpente vomitou? Seria o conjunto de doutrinas que tentam negar aquilo que Maria é. Uma vez o padre Jonas disse, muitas vezes vemos doutrinas tentando ocultar aquilo que o Senhor fez através de sua serva. Mas esse rio, ele não poderá submergi-la, ele não poderá fazê-la perecer. Por quê? Versículo 16. A terra, porém, acudiu a mulher, abrindo a boca para engolir o rio que o dragão vomitara. O dragão vomitou o rio, mas abriu uma cratera muito maior e engoliu toda a água que esse dragão vomitou. Por isso a igreja proclama virtudes de Maria, que muitas vezes nós não entendemos, mas são virtudes. Ela tem o título de Mãe de Deus, ela tem o título de Virgem, antes, durante e depois do parto. Ela tem o título de Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Ela foi concebida sem a mancha do pecado original. Ela tem então a outra virtude, a sua assunção aos céus, é a 4ª. E tem a 5ª virtude, ela foi coroada como rainha do céu e da terra. Como? Como que Maria foi coroada se ela está morta? Uma vez uma pessoa chegou para mim e falou assim, como é que vocês podem rezar para uma pessoa que está morta, irmão? Perdoe-me, a irmã Maria está morta. Como é que vocês rezam para um defunto? Irmão, preste atenção na lógica de Deus. Deus não é o Deus dos mortos. Deus é o Deus dos vivos. Perceba uma coisa. Na cruz, tinham 2 ladrões. Um era Dimas e o outro era o mau ladrão, né? O mau ladrão começou a blasfemar, começou a reclamar, você não é filho de Deus, você não era o profeta, não fazia... Tira-nos da cruz! E começou a blasfemar. E Jesus, ele não respondia nada para ele, ficava em silêncio. Provavelmente estava fazendo uma oração, pedindo perdão, que ele ainda se abrisse ao amor de Deus, né? Que ele estava totalmente fechado. E do outro lado, o bom ladrão falou assim, nós merecemos estar passando por isso, mas ele não. Fique quieto, não precisa falar sobre isso. E aí ele, vendo toda a vida dele, tudo que ele tinha feito de errado, ele pediu a Jesus, mas sabia que ele não ia ser absolvido, porque ele fez muita coisa ruim. E ele falou assim, Senhor, quando tiverem no teu reino, lembra-te de mim. Se você faz esse pedido é porque você acha que não vai estar no reino, porque não tem sentido. Quando o Senhor estiver no teu reino, ore por mim, peça por mim. E Jesus, vendo todo o ato de contrição e arrependimento dele, que eram verdadeiros, o absolveu e disse, hoje mesmo você estará comigo no paraíso. Irmão, se há um pecador, se há um ladrão que se arrependeu verdadeiramente, Jesus foi capaz, porque para Deus nada é impossível, e deu a graça dele estar com Jesus no céu naquele mesmo dia. Ele falou hoje, ele não falou amanhã ou no juízo final, na ressurreição dos mortos, no Apocalipse 22, ele falou hoje, hoje você estará comigo. Como é que ele ia deixar a mãe dele? Eu vou levar o ladrão, mas vou deixar minha mãe até o final do mundo no sepulcro. Tem lógica? Tem lógica, irmão? Fala sinceridade. Não tem. Precisa ficar com
medo não, Marco. Marco tá tipo constante. Marco, não tem lógica. Não tem lógica. Ou seja, é isso mesmo. Maria, por ser a verdadeira serva do Senhor, ela se abandonou. E o que Jesus iria fazer? É o que a igreja proclama, é um mistério. Ela, por não ter o pecado original, o que acontecia com todos os homens antes do pecado original? Viviam eternamente. Quem não tem pecado não morre. Bom, mas por que Jesus morreu? Porque Ele tomou sobre si a nossa humanidade, as nossas dores. Então não é que Ele precisasse, Ele não cometeu pecado, mas Ele, tomando sobre si os nossos pecados, Ele precisava morrer, Ele deixou-se morrer para nos dar a vida. Olha como a lei era, né? E Ele precisou morrer para ressuscitar. Maria, a igreja não proclama, ela não fecha a questão no sentido de morreu ou não, ela fala dormição. Alguns estudiosos falam que Maria não quis ser maior do que o seu Senhor. Então ela teve um momento de dormição, ela teve um pequeno momento de morte, que se chama dormição, mas depois ela foi elevada, o seu corpo não conheceu a corrupção, ela foi elevada, ou seja, assunta de corpo e alma aos céus. Minha alma, olha o refrão, exulta de alegria. Conforme prometer a nossos pais. É o Magnífica. Então, esse rio de água que tentou fazer Maria submergir, a terra não acudiu, porque o rio engoliu, né? A terra engoliu o rio que foi vomitado pelo dragão. Então este se irritou contra a mulher e foi fazer guerra ao resto de sua descendência. Apocalipse 12, 17. Quem é o resto da descendência da mulher? Nós, os filhos de Deus, aos que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Ou seja, nós que guardamos os mandamentos de Deus e temos o testemunho de Jesus, sofremos a perseguição. Essa perseguição que você falou. Quando a gente se aproxima cada vez mais de Deus, sentimos uma barreira, um obstáculo, o combate se intensifica muito mais. Não é verdade, Marcos? É isso aí. E vai ser sempre assim. Sempre que a gente estiver disposto a seguir a Deus, o combate vai ter. E não foi assim nas Olimpíadas? A Sara, teve uma menina que perdeu, que ganhou na outra Olimpíada, mas a nova agora. Por exemplo, ela fez o primeiro combate, foi uma luta. E o que aconteceu quando ela passou a primeira luta? Foi mais fácil a outra? Cada combate, até o ouro, o que aconteceu? Vai ficando mais forte, vai ficando mais difícil. E o adversário está mais forte. Né? E aí a gente precisa, como diz aí, dar os pulos, né? A gente tem que dar os pulos. Tem né? Sim, tem que se intensificar cada dia mais nossas orações. Né? Hoje a gente está chegando ao final desse café, né? E interessante perceber como Deus conduziu, né? Hoje foi assim, de repente teve um pouco de menos música tocada, né? Mas foi conduzida pela reflexão profunda da palavra de Deus. E como isso é importante, né? Maria, ela meditava e guardava tudo no seu coração. Quando a gente não compreender muito bem o mistério, ou por que Deus está pedindo isso de mim, Senhor, por que a gente mergulhe nesse mistério? Maria, geralmente, ela não questionava o porquê. Ela perguntou como acontecerá, mas ela não indagava o que acontecerá. Que a gente também possa se entregar. Senhor, eu não sei por que estou passando por isso, mas eu
entro no seu mistério. Às vezes nós somos titular e Deus nos chama para ficar no banco. Filho, fica aqui, você não está me obedecendo, você precisa aprender. Você não está fazendo um esquema tático. Fica aqui um pouquinho. Né? Às vezes tem uma contusão, aí o jogador tem que dizer, eu queria jogar, eu queria. Entrar no momento certo, né? O momento certo, quem sabe é ele. Né? A gente só tem que aguardar e confiar. Que bom, que bom. Né? Nós estamos chegando, faltando 1 minuto, 9h59. Né? E você pode acessar, você pode compartilhar, você pode, assim, colocar o que você está achando desse momento do café, a sua impressão sobre essa palavra, o que essa palavra te tocou, né? Eu queria finalizar rapidamente contando uma historinha que tem muito a ver com essa palavra. Eu tinha 14 anos, era pessoa católica normal, mas não tinha conhecimento muito da Bíblia. E um amigo que era da Assembleia de Deus, chamado Cláudio José, um grande amigo que eu fui visitá-lo agora, ele falou assim, vamos marcar um dia para eu te mostrar na Bíblia que não existe essa história de Maria, não. E eu falei assim, você devorado, não sabia nada, peguei a Bíblia e comecei a perguntar assim, Senhor, me ajuda porque eu não sei nada sobre Maria. Não... E comecei a abrir a Bíblia assim, peguei um papel e comecei a anotar as passagens. E aí quando eu cheguei no dia assim com ele, a primeira coisa que eu fiz, falei assim, toma aqui, olha aqui. Aí o cara pegou e falou assim, quem escreveu isso para você? Foi um padre? Eu falei, não. Aí antes dele deixar eu falar, ele falou assim, alguém escreveu todas as passagens de Maria na Bíblia para você. Foi a minha resposta, né? Ou seja, de maneira nenhuma diminuímos o amor a Jesus quando temos a devoção a Maria, quando rezamos o texto a Maria. Ao contrário, o maior desejo da mãe é nos conduzir ao seu Filho e Salvador, Jesus Cristo. Né? É a ponte, né? Ele é a ponte, ele é o pontífice, né? E Maria nos ajuda a seguir por essa ponte. Amém? Amém. Quer falar alguma coisa, Marcos? Não, só agradecer a oportunidade mais uma vez de estar aqui compartilhando com vocês. E que a gente possa refletir hoje sobre esse combate, sobre esse deixar ser conduzido por Deus. Que a gente possa trazer isso para dentro da nossa vida e refletir onde a gente pode melhorar um pouquinho mais, onde a gente pode intensificar um pouquinho mais as nossas orações e aonde a gente pode estar abrindo mais o coração para ser o servo de Deus. A gente que não tem, assim, por exemplo, quem já tem a devoção ao rosário, intensificar as orações, rezar mais o texto, porque é um caminho, um instrumento de salvação, né? Isso. Vai nos conduzir a Jesus. Pedindo sempre a intercessão. De Maria. Se Deus nos deu ela para isso, a gente tem que usar. Amém. É uma arma fortíssima contra o inimigo. Amém. Eu queria finalizar agradecendo por esse momento, agradecendo a sua doação, que é muito importante para essa obra. Muito obrigado pela sua presença, pelo seu amor. Vamos continuar. Bora ser feliz!